Deus, papai, toma ele nas tuas mãos, Senhor da glória, Pai. O Senhor tem a chave da vitória, o Senhor tem a chave do coração deste homem, Senhor da glória. Use ele aqui, papai do céu, como um canal de bênção aqui na face desta terra, Senhor. Ele é o ministro da tua palavra, Senhor. Ele apacenta as suas ovelhas, meu Deus da glória, Pai, diante do Senhor, meu Deus da glória, Pai. Mas que seja, meu Deus da glória, Pai, o Senhor operando aqui neste lugar, papai, através, papai do céu, deste homem aqui na face desta terra, Senhor. Abre as comportas do céu, meu Deus, aqui neste lugar, papai do céu, profecia, revelações, meu Deus. Toma o teu filho nas tuas mãos, Senhor da glória, Pai. Obrigado, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Nós estamos felizes por mais um dia na presença do Senhor. Glória a Deus. Feliz por estar aqui mais uma vez. Aleluia. Poder ter o privilégio de trazer a palavra do Senhor nessa noite. Quero agradecer ao pastor José. Glória a Deus. Deus abençoe o Senhor, o pastor Daniel. Que Deus abençoe. E a igreja, que o Senhor venha abençoar cada dia. Glória a Deus. Amém? Abra vossas Bíblias no livro do profeta Jonas. Eu quero confiar. Aleluia, Jesus. Deus da glória. Jonas, capítulo de número 1. Ô glória. Aleluia. Amém? Amém. Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e se fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: O que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançando sortes, a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Da onde vens? E qual é a tua terra? E de que povo? E de que povo és tu? E ele lhe disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor, e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante da face do Senhor, porque ele tinha declarado. E disseram: Que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse:
levantai-me e lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se embravecia cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou-se ao mar a sua fúria. E temeram, pois, os homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Pode se assentar. Essa noite eu vim com uma palavra ao meu coração. A mensagem que Deus tinha colocado no meu coração, começou a brotar no meu coração, era uma outra mensagem, mas aqui o Senhor mudou a mensagem, seja feita a vontade dele. Quem é que já não ouviu falar sobre a história de Jonas? Quem é que já não ouviu falar sobre a história desse homem que era um profeta do Senhor? Um homem chamado por Deus, um homem vocacionado pelo Senhor para o ministério profético, para o ministério de profetizar. Ao longo do tempo, ao longo da história da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, do povo do Senhor, o Senhor sempre levantou profetas sobre a terra para falar com o povo, para alertar ao povo, para colocar o povo na direção certa, para colocar o povo na direção em que Ele queria. Em todos os tempos da história, o Senhor sempre tinha um profeta para entregar a sua mensagem. Profeta é um porta-voz de Deus, é alguém que Deus fala com ele e ele fala com o povo, ele entrega a mensagem de Deus ao povo. E nem sempre o profeta entrega a mensagem que nós queremos ouvir, nem sempre o profeta entrega a mensagem que nós queremos ouvir, desejamos ouvir, mas o profeta de Deus, o homem de Deus, ele vai falar aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor, porque o Senhor não engana os seus filhos, o Senhor não engana os seus servos, o Senhor, ele sempre vai falar aquilo que é necessário para que eu e você não venhamos perecer, não venhamos perder a nossa vida eterna. E no decorrer da palavra do Senhor, no decorrer da caminhada do povo de Israel, o Senhor sempre levantou profetas, começando após o término do período dos juízes, quando o povo de Israel ainda era orientado pelos juízes, após a morte de Josué, que conduziu o povo até a terra prometida. Depois da morte de Josué, a Bíblia diz que o povo se corrompe, e quando o povo se corrompe, o Senhor então levanta juízes que julgam o povo, e quando o juiz era levantado, o povo então andava segundo o querer do Senhor. Morria o juiz, o povo se corrompia, e assim foi se passando o tempo até chegar, aleluia, aos tempos do profeta Samuel, até chegar-se aos tempos do homem chamado Samuel, que tinha uma tripla função na presença do Senhor, sendo ele um juiz, um sacerdote e um profeta. Esse homem tinha a cargo 3 funções: ele profetizava, ele era um sacerdote e também ele era um juiz. Quando, aleluia, Samuel agora morre, nós vamos ver que vem o tempo e o período dos reis sobre Israel. Havia reis que conduziam o povo de Israel na direção em que eles deveriam caminhar. Haviam reis que andavam conduzindo o povo, aleluia, na direção que deveriam caminhar perante o Senhor. Porém a Bíblia diz que Israel pede um rei,
aleluia, quando a arca é levada, quando a arca não está mais em Jerusalém, a Bíblia diz que o povo chega até Samuel e vai dizer a Samuel: Samuel, a arca já não está mais entre nós, os teus filhos não andam segundo os teus ensinamentos, os teus filhos não são iguais a você, porque os filhos de Samuel não eram obedientes como Samuel era. E o povo chega então a Samuel e vai dizer: Samuel, nós queremos um rei, queremos que se levante um homem, e que esse homem governe sobre nós, e que esse homem ele governe sobre as nossas vidas, que ele vá nas pelejas conosco, que ele vá na batalha conosco, que ele vá nas lutas conosco como as demais nações. A Bíblia diz que aquela palavra soou mal aos olhos de Samuel, que vai orar ao Senhor. Samuel vai orar a Deus, mas se sentindo rejeitado pelo povo. Por quê? Porque Samuel era aquele a quem Deus usava para cuidar do povo, para aconselhar o povo, julgar o povo. Mas agora o povo está pedindo um rei, pedindo um novo homem para governar sobre eles. E a Bíblia diz que Samuel vai orar ao Senhor, e o Senhor vai dizer para Samuel: Samuel, eles não estão te rejeitando, mas eles estão rejeitando a mim. É a mim que eles não querem que governe sobre eles. Mas tudo bem, eles querem um rei, então dá um rei para eles, mas advirta a eles o que o rei vai fazer. Diga para eles que o rei vai pegar o melhor das suas colheitas, suas filhas, os seus filhos serão soldados no exército do rei. E foi advertido tudo aquilo que iria acontecer quando se levantasse um rei sobre Israel. A Bíblia diz que Deus manda levantar Saul como rei. Não é como muitos falam que o povo escolheu Saul, não. A Bíblia vai dizer que Deus manda levantar Saul. Era o que tinha na época para levantar. Deus manda ungir Saul, rei de Israel. Saul é levantado como rei de Israel, mas Saul, ele não é um rei obediente ao Senhor, porque a Bíblia diz que ele é levantado como rei, mas ele não obedece à voz do profeta, ele não obedece à voz, aleluia, daquele homem que o Senhor colocou para ser o seu mentor espiritual. A Bíblia diz que ele é levantado, o Espírito Santo se apossa dele, ele é um homem cheio do Espírito Santo, ele começa guerreando e pelejando, e o Senhor é na vida dele. Mas a Bíblia diz que passa-se um tempo, há uma batalha, o Senhor diz para ele, através de Samuel, que era para matar todos os amalequitas, e não era para deixar animais, não era para deixar ninguém vivo, era para exterminar tudo. Mas a Bíblia diz que quando o profeta chega no arraial, ele vai escutar os mugidos de vacas ali naquele lugar, dos bois. Ele vai perguntar: que mugido é esses que eu estou ouvindo? E ele vai dizer assim para Samuel: é porque eu poupei o melhor que tinha dos amalequitas para oferecer ao Senhor. E a Bíblia diz que Samuel vai repreender ele, vai chamar a atenção dele, dizendo para ele: Samuel, o Senhor prefere que você obedeça do que você sacrifique. Deus mandou matar, mandou exterminar, então não era para poupar aquilo que Deus não queria. E ele começa a seu declínio espiritual, quando ele agora vai desobedecer mais uma vez, o Senhor o rejeita. Começa o período dos reis, e no período dos reis o Senhor sempre levantava um profeta. Samuel, ele vai morrer, Samuel morre, mas antes dele morrer ele levanta Davi. Davi é levantado como rei de Israel. Davi, ele era um homem apaixonado pelo Senhor, não era perfeito porque ele cometeu um pecado, ele pecou também, ele adulterou, ele mandou matar um homem, ele armou o assassinato de um homem para encobrir aquilo que ele havia cometido de errado. Mas ele amava Deus. Por quê? Porque quando Davi foi repreendido, e o Senhor levanta aí um profeta chamado Natã, e Natã vai visitar Davi e conta ali uma história, e na história que é contada ali pelo profeta Natã, Davi vai se levantar irado e vai dizer: esse homem tem que morrer. Ele sentencia o homem da história sem saber que era ele mesmo. E nós temos que tomar cuidado, porque tem hora que a gente olha para algum erro, para alguma situação e diz assim: esse aí tem que pagar tal preço, tem que fazer isso, fazer aquilo, mas não entendemos que uma
uma hora nós podemos estar naquela mesma situação, e aí eu já sentenciei com a minha boca aquilo que eu tenho que passar. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Davi vai dizer: este homem tem que morrer, tem que acontecer isso e aquilo. E quando ele fala tudo isso, o profeta vai dizer: este homem é você, Davi. Esse homem que cometeu tal atrocidade é você. Porque muitas das vezes nós olhamos para as coisas que outros fazem, mas não olhamos para nós, para aquilo que nós fazemos. Às vezes a gente olha para alguém que conta mentira, mas não olha para nós, que às vezes fazemos outra coisa de errado. Às vezes olha para alguém e fala: ele adultera, mas esquece que você mente. Às vezes olha para alguém e fala: faz tal coisa, mas você também comete alguma coisa. E o pecado é o mesmo. O que adultera vai para o inferno, o que mente vai para o inferno, para o mesmo lugar vai. Mas às vezes a gente olha e aponta: olha aquele lá, aquela lá. Mas e o pecado que você está cometendo também vai te levar para o mesmo lugar. Aleluia. Porque é fácil olhar para algumas coisas. Se a gente for olhar no livro de Gálatas, tem tanta coisa que vai levar para o inferno. Paulo vai dizer que os frutos da carne, que são lascívia, prostituição, idolatria, inimizade, porfias, que é disputa, inveja, tem tantas coisas que tiram nós do céu. Só que a gente só foca nas coisas mais, no nosso olhar, mais sérias. Adulterou, vai para o inferno, mas se mentir, vai também. Se tiver inveja, vai também. Se maldizer, vai também. Maldizer, falar mal, vai também. Então nós temos que se policiar em tudo aquilo que não agrada o Senhor. E Davi, quando ele vai dizer assim: olha, esse homem tem que acontecer isso e isso com ele, o profeta vai dizer: é você. Naquele momento, Davi, ele se humilha. Davi entende que ele realmente pecou. Davi se humilha perante o Senhor. Deus não aliviou para ele. A espada não saiu da sua casa. A espada passou pela sua casa, os seus filhos. Tanta coisa aconteceu na casa de Davi pelo seu pecado. Só que Davi, ele aceitou aquilo porque ele sabia que ele era digno daquilo que ele tinha feito. Ele aceitou aquilo, mas Davi não abandonou Deus. Davi cometeu pecado, mas Davi disse: eu não abandono o Senhor, eu não abandono Deus. Tem pessoas que às vezes erram, que às vezes tropeça, se humilha, chora, diz: Senhor, eu te amo. Deus olha para ele e vê que não tem força, e Deus vai lá e levanta, e Deus vai lá e se compadece. O que Deus não aceita é quando alguém olha para ele e fala: ah, Senhor, eu prefiro o mundo, ah, eu prefiro a cachaça, eu prefiro uma fornicação, eu prefiro o adultério. É quando alguém olha e diz assim: Deus, eu não quero saber do Senhor. Como por exemplo, daqui mais uns dias tem carnaval, e quantos crentes nessa época pega e fala tchau, porque tem 5 dias, 6 dias, 4 dias de folia, e troca Jesus por uma festa. É desse tipo de gente que o Senhor não tolera. O Senhor até suporta alguém que é fraco, mas ama Ele. Tem pessoas que cometem erro e ela olha para Deus e diz: Deus, eu não sou digno, Senhor, mais de ser teu filho. Eu não tenho jeito para mim mais, Pai. Eu já pequei tanto. E Deus olha para ele e nem menciona o pecado dele e fala assim: filho, eu te amo. Porque a pessoa em si, ela já está se humilhando perante o Senhor. O que Deus não aceita é quando eu peco na presença dele e vejo que nada aconteceu, e vejo que nada está acontecendo, e Deus está vendo que está tudo errado. Mas quando há humilhação, o Senhor se compadece de nós. Aleluia. Davi, ele vai se humilhar. O Senhor, aleluia, vai restabelecer o seu reino. Ele é um homem segundo o coração dele. Ele termina a sua jornada desejando construir ao Senhor uma casa, construir ao Senhor um templo.
A Bíblia diz que o Senhor não permite ele construir o templo pelas suas mãos sujas de sangue, pela guerra, mas o desejo de Davi era que o Senhor estivesse ao lado dele. Quando ele busca a arca, ele colocou do lado do palácio, dizendo: o Senhor tem que estar aqui perto, o Senhor tem que estar do lado da minha casa. Era um homem apaixonado pelo Senhor. Cometeu um tropeço no dia que ele não foi para a guerra. O dia que ele falou: vou ficar em casa, não vou hoje para o culto não. Aí ele foi dar uma voltinha lá no palácio. Aí tinha uma mulher se banhando. Aí ele olha, pergunta quem é. Alguém fala: é Betseba, esposa de Urias. Aí ele manda trazer Betseba, comete o adultério com ela. Às vezes a gente quer ficar em casa, né? Vou pro culto hoje não, tô cansado, vou pro culto hoje não. Aí tá em casa, aí vai lá, bota os olhos na Betseba, na rede social, bota os olhos naquilo que não agrada o Senhor, vai assistir aquilo que não agrada a Deus, bota uma novela, bota um filme, bota alguma coisa, coloca diante dos olhos, porque no meio de ir pra guerra, tá em casa descansando. E quando tá descansando, pode ser até Davi, homem segundo o coração de Deus, tropeça. Então para de querer descansar, vem para a guerra, para a batalha, para a oração, e não fique em casa, porque em casa muitas das vezes o diabo vai preparar alguma coisa para te tirar da direção. Aleluia. Davi, ele vai terminar desejando construir um templo ao Senhor. O Senhor não permite, mas permite Salomão, seu filho. Salomão levanta o templo. Salomão começa orando, buscando ao Senhor. O Senhor fala com ele, recebe os holocaustos dele. Ele ofereceu 1000 holocaustos no começo do seu reinado. O Senhor recebe o sacrifício, fala com ele, para ele pedir o que ele quisesse. Ele pede sabedoria. O Senhor lhe dá sabedoria e entendimento como nenhum outro deu. Salomão agora constrói o templo, dedica o templo ao Senhor. Salomão agora constrói uma casa linda e maravilhosa para Deus. Um homem sábio, uma sabedoria tamanha que as pessoas vinham para ver a sabedoria dele. Mas a Bíblia diz que no final da jornada de Salomão tinha muitas mulheres, entre concubinas e mulheres, 300 concubinas e 700 mulheres. Salomão tinha muitas mulheres. E Salomão, ele agora se corrompe pelas mulheres que ele tinha, que eram mulheres de outras nacionalidades, mulheres não hebreias. Cada mulher que tinha no seu palácio adorava um Deus. Cada mulher que tinha no seu palácio tinha uma adoração. E no final da jornada dele, ele agora acaba cedendo ao desejo daquelas mulheres de construir altares dentro de Israel. E o Senhor se ira com aquele homem. A ira de Deus é tão grande com Salomão, que o Senhor queria rasgar o reino das mãos dele, fazer como ele fez com Eli, acabar com a casa de Eli e começar de novo. Como ele fez, matou Ofni e Finéias e matou Eli e começou com Samuel. A vontade de Deus era acabar com Salomão, exterminar a casa de Davi, por causa da idolatria que Salomão permitiu. Nós vamos ver que Salomão permite as mulheres estabelecer a idolatria dentro de Israel. O Senhor repreende ele duramente. Mais uma vez o Senhor levanta a profeta. O profeta vai até o rei, profetiza para Salomão que iria rasgar o reino das mãos dele. E só não iria rasgar por completo por causa da promessa feita a Davi. Porque Davi foi fiel ao Senhor. Davi cometeu adultério contra Urias e matou, mas Davi não abandonou o Senhor. A idolatria é quando você troca um Deus por alguma coisa. Salomão estava colocando outra coisa no lugar de Deus, estava permitindo como rei que a idolatria entrasse dentro de Israel.
e outros deuses estavam entrando, a troca de Deus por outros deuses que não podiam fazer nada. Isso causa a ira do Senhor, ao ponto de Deus querer exterminar toda a descendência de Salomão. Mas a Bíblia diz que por causa de Davi, o pai dele, Deus não permitiu totalmente que o reino fosse acabado. Mas a Bíblia diz que Deus queria fazer uma ruptura no meio do povo de Israel. Quando Salomão morre e Roboão começa a reinar, o seu filho, Roboão começa a reinar, e Roboão agora ele vai ser duro com o povo. Ele vai ser duro com o povo, porque ele tem conselho com os jovens, e os jovens diz para ele: tem que ser duro mesmo, tem que agir dessa forma mesmo. Ele tem conselho com os jovens e com os anciões, os mais experientes, que vai dizer: olha, não faça assim, Roboão, se você agir assim com o povo, você terá o povo na mão, o povo vai te servir, o povo vai te ajudar. Só que quando ele vai ter conselho com os jovens, o jovem vai dizer que nada. Roboão, diga para o povo que se eles foram castigados com Salomão, com você será muito pior. E a Bíblia diz que ele aceita esse conselho dos jovens. E quando ele está perante o povo, ele vai dizer isso ao povo, e o povo o abandona e o rejeita. E a Bíblia diz que 10 tribos deixam de servir a Roboão, ficando somente 2 tribos de Judá. E a Bíblia diz que agora o reino é dividido entre Roboão e Jeroboão. E o tempo dos profetas continua. E para que servem os profetas? Roboão errou, Deus levanta profeta para corrigir Roboão. Jeroboão foi levantado pelo Senhor nas 10 tribos, mas Jeroboão também erra. Jeroboão comete erro. O Senhor precisa enviar um homem de Deus para profetizar contra o altar que ele levantou. Deus levantou um homem, colocou 10 tribos na mão dele, e a Bíblia diz que ele agora vai levantar bezerro em Betel e Dan para o povo adorar. E quando isso acontece, o Senhor repreende ele usando um homem de Deus. E a Bíblia diz que passa-se o tempo, e assim os profetas são levantados para repreender o povo. Jeremias é levantado para exortar o povo do cativeiro, e por muitos homens foram levantados: Isaías, o profeta messiânico, Micaías e muitos outros homens, Daniel, muitos homens levantados como profetas para profetizar sobre Israel. Mas a profecia deles eram profecias de juízo, de conserto, de bênção. Quantas das vezes, Israel estava enfrentando guerra, ia consultar o Senhor, e o Senhor dizia assim: olha, fique em paz, a batalha está ganha, eu vou pelejar por vocês. O profeta entregava uma mensagem de bênção, sim, porque o povo buscava ele, o povo clamava a ele. Então o ministério profético era um ministério que Deus levantou para quê? Para orientar o povo, a não se perder. Quem é que não lembra de Ezequiel? No capítulo de número 2, Deus começa a falar com Ezequiel acerca do ministério dele, dizendo: Ezequiel, eu te levantei por profeta, levantado por profeta dentro do cativeiro, para profetizar para quem? Para a sua nação, para o seu povo, para os judeus. E ele é levantado para profetizar o quê? Profetizar o juízo, profetizar a restauração. Ezequiel profetiza no capítulo 37 a restauração de Israel. Profetiza para Israel ter esperança. O profeta era levantado para diversas funções. A Bíblia diz agora que Jonas é um profeta levantado por Deus. Ele tinha a vocação de Deus, chamado de Deus para profetizar. E o profeta ouve a voz do Senhor e ele vai executar aquilo que Deus mandou. Note que Deus mandou, aleluia, Natã e até Davi. Deus mandou profeta e até Salomão. Não importa quem é, Deus manda o profeta aí, o profeta vai e ele fala. E a fala do profeta às vezes produz livramento, às vezes produz mudança, ou simplesmente o povo é alertado. E se o povo não ouvir, Deus não tem culpa e nem o profeta, porque foi alertado. Jonas agora é mandado pelo Senhor a uma cidade chamada Nínive.
Deus fala com Jonas: levanta-te e desce a cidade chamada Nínive. Vai a Nínive, porque o pecado de Nínive tem crescido muito. Os pecados de Nínive têm chegado às minhas narinas, e eu estou te enviando lá para que você profetize contra essa cidade, porque eu já estou farto dos seus pecados, e se eles não se arrependerem, eu vou destruir a cidade de Nínive. A mensagem que Deus deu para Jonas era uma mensagem de juízo, era uma mensagem que, se o povo não viesse mudar, eles iriam ser destruídos. Era uma mensagem dura que Deus deu para Jonas entregar a Nínive. A Bíblia diz que, ouvindo Jonas a voz do Senhor, Jonas vai, compra uma passagem, e em vez dele ir para Nínive, ele resolve ir para Tarsis. Ele resolve ir para outro lugar. Ele resolve não fazer a vontade de Deus, ele resolve fazer a sua vontade. E por que é que ele não queria ir para Nínive? E por que é que ele não queria entregar a mensagem a Nínive? Nínive era o inimigo declarado de Israel. A cidade de Nínive era uma das principais inimigas de Israel. Era uma cidade que pelejava contra o povo de Israel, sendo ela parte da Síria. O povo de Israel então a considerava como uma cidade inimiga. Mas o Senhor agora manda Jonas ir profetizar sobre aquela cidade um juízo. A Bíblia diz que ele compra a sua passagem, entra no navio e começa a seguir adiante para Tarsis, como dizendo: eu não vou para Nínive, eu não vou fazer a vontade de Deus, eu não vou profetizar, eu não vou entregar, eu não vou fazer a vontade do Senhor. Só que quando Jonas ele resolve ir para a cidade de Tarsis, a Bíblia diz que Deus agora vai começar a agitar as águas. A Bíblia diz que agora Deus começa a agitar as águas, começa agora a enviar sobre o mar, aonde está o navio que Jonas está, aleluia, uma tempestade. O vento começa a soprar, o vento começa a agitar aquele mar. Por quê? Porque estava tendo alguém em desobediência dentro daquele navio, estava tendo alguém fugindo, aleluia, do chamado do Senhor dentro daquele navio. E a Bíblia diz que a tempestade se levanta e assola ao ponto do navio querer quebrar-se. O medo dos marinheiros era de que o navio iria se quebrar e afundar, e aqueles homens em desespero começam a cada um a clamar o seu Deus, porque eles não eram judeus, eles tinham outra adoração. Eles começam a clamar os seus deuses e nada acontece, e cada vez piorando a tempestade no navio. Cada vez piorando a tempestade naquele navio. Por quê? Porque tinha um homem que deveria estar em outro lugar, e aquele homem estava fugindo da presença do Senhor. A Bíblia diz que Jonas ele desce para Tarsis, desce para dentro do navio, desce para o porão e vai só descendo, e está dormindo. Enquanto a tempestade assola, Jonas está dormindo. Enquanto a tempestade assola, o navio quase se quebra, o problema acontecendo, as coisas acontecendo de ruim, Jonas está dormindo, como se nada está acontecendo. Por que está acontecendo essa tempestade? Ele estava bem sossegado, bem tranquilo, mas a tempestade está acontecendo por causa dele, porque ele está em desobediência à voz do Senhor, porque ele está em desobediência ao chamado do Senhor. E quando eu e você resolvemos dizer para Deus: não vou fazer, não quero, Deus ele envia a tempestade chega. Só que ela chega, ela começa a assolar a casa, ela começa a assolar os filhos, ela começa a assolar as finanças, ela começa a assolar tudo, e você dormindo, e você olhando e dormindo, a tempestade assolando, e você perguntando por que está acontecendo. É porque você está fora do querer do Senhor, é porque você não está ouvindo a voz dele, é porque você não está fazendo o querer dele. Jonas dormindo no navio enquanto estava quase tudo sendo destruído, como se ele não tivesse importância. A Bíblia diz que ele é acordado pelos homens daquele navio.
Acorda dormente e clama ao seu Deus para ver se Ele nos livra disso. Clama ao seu Deus para ver se Ele nos livra dessa situação, dessa tempestade. Ora aí para ver se alguma coisa acontece. Aí eu pergunto: orar como? Pedir para Deus acalmar a tempestade como? Porque quando Ele manda você entrar no barco e ir para o outro lado, você entra e obedece. Se a tempestade se levantar, Ele caminha sobre as águas, Ele vai até o encontro, Ele acalma a tempestade. Se Ele estiver contigo dentro do barco, a tempestade se levantar, e mesmo você tendo pouca fé, Ele se levanta e diz: acalma-te. Para mandar canaraia. Mas pedir para Deus como? Acalma a tempestade, Senhor. Abre a porta, Senhor. Faz isso, Senhor. E o Senhor olhando para você dizendo assim: é eu que estou enviando. Tu está em desobediência à minha voz. Tu está em desobediência ao meu chamado. Tu está em desobediência. Como é que você vai pedir e orar se você não está ouvindo a minha voz? Ramanda canarabanda ribiandaraia. Riminiaste camandaraia ribiandaraia. Jonas, ele não vai orar porque não tem como orar. Como é que eu, em desobediência, vou orar a Deus? Senhor, faz alguma coisa se eu primeiro não me colocar na posição. A Bíblia diz que quando aquilo acontece, quando aquilo acontece, os homens vão perguntar para ele quem ele era, de onde ele vem, qual é o povo dele, que Deus é o dele. E ele vai declarar: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus que fez os céus e a terra. E quando ele fala isso, os homens que estão com ele, os homens temem, os homens têm temor, porque ele falou que servia o Deus que fez os céus e a terra. Os homens começam a ter temor, porque ele falou: o Deus deles é o Deus de Israel, o Deus poderoso. E os homens estão temendo, por quê? Porque ele falou com a boca dele: eu estou fugindo da face do Senhor, eu estou fugindo da vontade de Deus. Com a boca dele, ele declarou para aqueles homens: eu estou nesse navio porque eu estou fugindo do querer de Deus, da vontade de Deus. E quando os homens sabem que aquela tempestade se levanta por causa dele, os homens vão se apavorar e vai dizer assim: por que é que fizeste isso conosco? Aleluia! Por que você fez isso conosco? Meu Deus! Tudo isso aconteceu por causa de você. Meu Deus! E os homens ainda com medo vão orar ao Senhor. Porque Jonas vai dizer assim: olha, eles perguntam: o que nós fazemos para que acalme a tempestade? Jonas entende que é por causa dele. Jonas vai dizer assim: me lança ao mar e a tempestade cesse. Tira do navio e a tempestade cesse. E a Bíblia diz que eles ainda oram ao Senhor e diz assim: olha, Senhor, nós não temos culpa de sangue inocente e tal. Pegam Jonas, por quê? Porque enquanto eles não tiram Jonas, a tempestade agita mais. E o medo dos homens morrer faz com que eles jogam Jonas para fora. Eita glória! Tem tempestade que não cessa enquanto você não compreende a voz do Senhor. Tem tempestade que nunca vai parar enquanto você não compreender a vontade de Deus e viver ela, e parar de fugir dela, e parar de dizer: não faço, não louvo, não prego, não profetizo. Tem tempestade que nunca vai cessar enquanto você não dizer: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Foi necessário tirar Jonas do navio. E aí eu falo para você também:
para você orar antes de você estender as mãos para alguém. Deus da glória. Que às vezes é um Jonas fugindo do Senhor. Aí a gente bota Jonas no barco, o barco começa a querer afundar. E às vezes Deus está dizendo assim: é porque você colocou um fujão aí. Meu Deus. Porque as tempestades às vezes é Deus que manda. E a tempestade às vezes ela vem para conserto e colocar na posição. Quando o Jonas é lançado ao mar, o Senhor ainda tem misericórdia dele. O Senhor prepara um peixe grande. A Bíblia não fala que é uma baleia. As pessoas falam que é uma baleia pelo tamanho, que traga Jonas. Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Meu Jesus. Sabe o que é ser uma pessoa engolida por um peixe? Para dentro do ventre, do estômago do peixe, 3 dias ficar ali dentro, nas profundezas do mar. E ainda com vida, 3 dias. A Bíblia diz que Jonas, ele vai relatar no capítulo 2, ele vai dizer assim: olha, das profundezas do inferno clamei ao Senhor. Ele vai comparar a situação em que ele está ao inferno, de tão terrível que era. Meu Deus. Mas era para ele estar naquela situação? Não. Era para estar vivendo aquilo? Não. Mas ainda bem que ele está vivo ali. E ele vai clamar ao Senhor. Na sua angústia, ele vai clamar a Deus. Ele vai falar: Deus, Senhor, eu errei, eu desobedeci, eu vou fazer a tua vontade. Quando ele clama ao Senhor, quando ele se humilha no ventre daquele peixe, daquela situação horrível, a Bíblia diz que Deus o ouve. E Deus manda vomitar Jonas na praia. E quando o peixe vomita Jonas na praia, vem a voz do Senhor dizendo para ele: vai a Nínive, vai a Nínive, vai profetizar em Nínive, vai fazer a minha vontade em Nínive. O peixe, aleluia, vomita ele lá, a misericórdia chega nele lá, mas a voz do Senhor é a mesma: vai para Nínive, vai para o lugar que eu te mandei profetizar, vai fazer a minha vontade. Você pode até se humilhar e Deus ouvir você, mas para de dizer não para Ele. Para de dizer não para o Senhor. Quando Jonas desobedece, a casa inteira perece. Quando Jonas desobedece, a tempestade não cessa. Vivo o chamado: eu não quero pregar porque tem retaliação, eu não quero pregar por causa disso, por causa daquilo, eu não quero louvar porque o diabo se levanta, eu não quero fazer por isso. Não, faz a vontade do Senhor. Ele se responsabiliza em guardar a minha e a tua vida. Ah, mas eu não vou fazer. Deus levanta outro. Tem casos que Deus levanta assim. A obra não perece por causa de mim e de você. Deus levanta outro. Só que tem coisas que é para você fazer. Deus não olhou e falou assim: Jonas, não quer, vou levantar outro. Deus falou: pera aí, eu te mandei, tu não vai não, é? Então pera aí que eu vou dar um tratamento contigo. O tratamento foi doído, mas que ele teve que ir para Nínive, ele teve. Que ele teve que ir para Nínive, ele teve. Que ele teve que chegar em Nínive, ele teve. Ou você faz a vontade do Senhor, ou Deus vai te apertar. Ele toca no filho, ele toca na casa, mas a vontade de Deus, ela tem que ser feita. A vontade do Senhor tem que ser feita. Enquanto você cala a tua boca e não faz, alguém pode perecer. Quando Jonas vai para Nínive, depois de passar por esse estreito todinho, a Bíblia diz que ele prega em Nínive. Oh, meu Deus da glória. Ele prega em Nínive. Deus da glória. E quando ele prega em Nínive a mensagem de juízo, a Bíblia diz que do rei aos seus servos
O rei proclama um jejum, todo mundo jejua, todo mundo se arrepende, todo mundo ali se converte, todo mundo muda suas atitudes, todo mundo ali agora tem uma mudança, porque Jonas abriu a boca para fazer a vontade do Senhor. Ah, eu não vou louvar. Você não vai louvar. Vem alguém na igreja e de repente era o teu louvor que ia tocar nela, ia tocar no coração, ia quebrar as algemas, ia quebrar as cadeias. Você não louva. Deus não faz a obra porque você não louvou. Você não profetiza. Deus manda aí, você fala não vou, e você não profetiza, e acontece alguma coisa. Não há conversão, não há mudança, não há livramento. Meu Deus. Oh, glória. Aleluia. Meu Deus. Deus de poder e glória. Quando Jonas profetiza, toda aquela cidade se converte, toda aquela cidade muda de atitude, e o Senhor desiste de fazer o que Ele iria fazer, desiste da destruição, porque houve arrependimento. Mas se Jonas não fosse, não tinha arrependimento, e Deus não levantou outro, Deus apertou Jonas até Jonas fazer. Então tem coisas que é para você fazer, e se você não fizer, Deus Ele vai tratar contigo. Deus Ele vai te apertar para você fazer a vontade dEle, e quando você fazer a vontade dEle, o cenário muda, o cenário da casa, da família muda, o cenário financeiro muda, o cenário espiritual muda, quando você fazer a vontade do Senhor. Mas Jonas não quis ir lá profetizar, porque Jonas queria que aquela cidade fosse destruída. Meu Deus. Como era inimiga de Israel, como a cidade era inimiga de Israel, aí Jonas falou assim: se eu profetizar, olha o pensamento de Jonas, se eu profetizar e o povo se arrepender, Deus vai ter misericórdia deles e não vai matar. E Jonas estava lá assim, eu não vou para lá, porque eu quero que Nínive seja destruída. Então eu vou fugir da face do Senhor, Nínive que venha a ser destruída. Só que Deus não permitiu. E às vezes aonde a gente olha e acha que é para destruição, Deus está olhando com um olhar de misericórdia, Deus está olhando com um olhar de bondade. É para isso que serve o profeta. Às vezes a profecia é dura, mas muda a pessoa. A profecia é dura, mas muda o caráter. A profecia é dura, mas muda a direção. Por isso nós temos que fazer a vontade de Deus. Então nessa noite, faça a vontade do Senhor. Nessa noite, obedeça ao teu chamado. Cumpra o teu chamado, cumpra a chamada que Deus tem na tua vida, e para de fugir dela. Para de fugir. Se Deus falou que é para pregar, pregue. Se é para profetizar, profetize. Se é para louvar, louve. Mas não deixe de cumprir o teu chamado, de dizer para Deus: não vou, não dá para ir. Mas comece a dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E quantos fogem da chamada de Deus? Uns por medo de prova, outros por medo de perseguição, outros não querem entregar o que Deus manda porque tem medo do que as pessoas vão falar. O profeta, ele tem que ter um único temor: desagradar a Deus. O profeta fala o que Deus manda, doa quem doer. A mensagem dura, se a pessoa for sábia e for crente, ela vai mudar de vida, ela vai mudar de atitude, ela vai mudar a sua vida. Se a pessoa é uma pessoa desobediente, ela vai ouvir a repreensão do Senhor e talvez ela não vai obedecer, e se ela perecer, o problema está nas mãos dela. É como Deus fala lá no livro de Ezequiel, no capítulo 3, onde Deus vai falar de atalaia. Se eu te mandar avisar, mandar alertar, e tu não alertar acerca do erro, e vier a perecer do erro, porque você não avisou, eu vou cobrar o sangue de ti.
Mas se você avisar e a pessoa não se arrepender e morrer, o sangue será sobre ela mesma. Ou se a pessoa ouvir se arrepender, nem o profeta e nem a pessoa que foi advertida serão punidos. Mas é preciso ouvir a voz do Senhor. Irmã Vanessa, vem aqui na porta. Assim diz o Senhor para ti: até quando tu vai fugir do chamado? Até quando você vai dizer não para Ele? Até quando você vai fugir daquilo que Deus tem contigo? Assim digo eu, Senhor, para ti: tem muitas coisas que eu quero mudar na tua vida e mudar na tua casa, mas eu tenho visto a tua vida e eu não tenho me agradado, porque eu te chamei para louvar o meu nome, eu te chamei para profetizar, eu te chamei para fazer a minha obra, mas tu tem dito não para mim, tu tem dito não para mim. E eu digo para ti nessa noite, filha minha, se tu não se colocar na posição em que eu quero, eu vou tocar naquilo que tu mais ama. E eu só não toquei ainda por amor ao meu servo, que a mim clama e a mim se humilha, e eu ainda não toquei. Mas se tu não mudar a partir dessa noite, eu vou tocar naquilo que tu mais ama, porque tu olha para ti e tu se sente ninguém, tu olha para ti e se menospreza, mas eu, Senhor, te chamei, eu, Senhor, te escolhi, e eu já mostrei que eu sou na tua vida. E nessa noite eu te convido a se colocar na posição em que eu te quero, porque enquanto tu fizer a minha vontade, eu vou abrir as portas. Enquanto fizer a minha vontade, eu vou te surpreender. Enquanto fizer a minha vontade, eu vou visitar a tua parentela, eu vou visitar a tua família. Mas se coloca na minha posição, porque eu quero usar a tua vida. E não é para ter temor, é para falar aquilo que eu te mostrar, é para falar aquilo que eu te mandar, porque eu te levantei nessa terra como levita e como adoradora e como profetiza na minha casa. Se coloca na minha presença, na posição em que eu te quero. E eu toco em ti hoje, eu visito a Ariandaraia, eu te visito hoje, e eu renovo a tua força, eu renovo a tua fé, eu renovo Ramanda Candaramanda. Diante do Senhor, Deus da glória, Pai, estamos aqui, Papai do céu, para te adorar, para te exaltar, meu Deus da glória. Chamada, eu renovo a tua força, diz o Senhor hoje. O Senhor está levantando hoje, o Senhor está levantando hoje com autoridade para fazer a vontade dEle, para fazer o querer dEle. Ramandaraia, renova ela, Senhor, renova ela, meu Pai, com autoridade, com poder, a partir
partir, meu Pai amado, dessa noite, que ela não venha ser mais a mesma, Pai amado, mas ela venha ser, meu Pai amado, cheia do Teu Espírito Santo. Cumpra o chamado. Cumpra o chamado que Deus tem contigo. Não faça como Jonas. Cumpra o teu chamado. Viva a chamada que o Senhor tem contigo. Servir ao Senhor tem espinhos, tem aflições, mas a gente tem a maior garantia da vida eterna e vai valer a pena. Eu agradeço nessa noite, minha oportunidade de Jesus. Sim, graças a Deus, Espírito Santo de Deus. Aleluia, graças a Deus. Quem vai sair daqui vitorioso? Glórias ao Senhor. Deus ainda fala no meio do teu povo. Se todos pregassem uma palavra justos e fiel e não passasse a mão na cabeça de ninguém, a vida nossa evangélica era totalmente de verdade. Não bajular ninguém, mostrar o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, né? Louvado seja o Senhor, né? Aleluia, pregar e viver, não ser ouvinte, mas também participante da palavra do Senhor, né? Aleluia, graças a Deus, né? Até aqui o Senhor tem sustentado a sua noiva, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aleluia, eu quero também agradecer também ao nosso pastor Carlos também, que está conosco aqui pregando a palavra do Senhor, né? Para a honra e a glória a Deus, que Deus abençoa o ministério dele poderosamente, igual o Senhor ali tem colocado um rebanho na mão desse homem ali, do outro lado do asfalto ali, aleluia, que vem prosperar, que vem acrescentar, né? Que vem salvar a alma ali para a honra e a glória do nosso Deus Criador do céu e da terra, né? Eu quero também já aproveitar também, já deixar o anúncio aqui também na sexta-feira que vem, eu estarei lá pregando a palavra do Senhor juntamente com o nosso pastor Carlos lá, adorando, exaltando o Senhor. Convido a amada igreja ali para que nós podemos glorificar, exaltar o Senhor na sua beleza e na tua santidade ali naquele lugar, né? Aleluia, graças a Deus, né, igreja? Se coloca de pé, por gentileza. Alala xerei pecarama xarama carama. Alama xerei pecarama. Se coloca de pé. Vamos dar a bênção apostólica, Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Amém? Amém. Vamos dizer assim, com o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, que a divina consolação do Espírito Santo de Deus que esteja sobre nós até a volta do nosso Senhor e Salvador Cristo, terminado, capaz de dizer, operando Deus. Se Deus é por nós, terminado em nome de Jesus. Ô glória!